Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-me aqui mais uma vez para trazer uma palavra, uma mensagem de reflexão para todos nós, a começar de mim, mas para todos vocês que sempre estão me assistindo aqui no canal do pastor Irineu Messias. Quero agradecer a todos vocês que têm sempre nos acompanhado, aos novos inscritos. Deus abençoe vocês, continue convidando outras pessoas para se inscrever aqui no nosso canal. Não esqueça de dar o like, de curtir, não esqueça também de compartilhar essas mensagens, ativar o sininho, que a cada vez que eu posto um novo vídeo, ativando o sininho você recebe em primeira mão essa postagem, este vídeo, ou o vídeo novo. Então, meus queridos amigos, eu quero agradecer de coração a todos vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão, amadurecimento, crescimento, despertamento da parte de Deus para todos nós. Esse trecho que eu quero trazer para a nossa reflexão está escrito no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, um versículo apenas para nós refletirmos nesta importante mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo, usando o apóstolo João, revelou ao apóstolo João, e este enviou para o anjo da igreja, daquela igreja ali, Laodiceia. Vamos aqui, capítulo 3, verso 20, que diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Tão somente este versículo. Meus queridos amigos, meus caros irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, este texto sagrado do livro do Apocalipse, quer dizer revelação, é o livro profético da palavra do Senhor, nosso Deus, o livro onde contém a doutrina das últimas coisas, a escatologia, onde vai acontecer as severas punições de Deus para toda a humanidade. Mas também revela, no seu começo, ele inicia-se, Jesus se reportando, ou se dirigindo, melhor dizendo, às 7 igrejas da Ásia. E Laodiceia, desse texto que nós estamos lendo, é exatamente a 7ª e última igreja, onde o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, manda essa mensagem através do apóstolo João, que estava ali exilado na ilha de Pátmos, e recebeu esta grande revelação da parte do Senhor, e o Senhor Jesus incumbiu João para que ele enviasse ao anjo da igreja, ao pastor da igreja ali de Laodiceia. E das 7 igrejas que nós analisamos aqui no livro do Apocalipse, nós podemos dizer uma das piores situações espirituais é exatamente de Laodiceia. Todas as outras, sempre há uma reprimenda da parte do Senhor. Aliás, das 7 igrejas, apenas 2 que não recebem uma reprimenda tão severa da parte do Senhor, e uma recebe só elogio, que é a igreja de Tiatira e principalmente a igreja de Filadélfia. Mas as outras 5 recebem uma reprimenda muito forte do Senhor, e entre elas, Laodiceia, cujo estado espiritual é deplorável, é lamentável. E foi somente para esta igreja que Jesus usou palavras muito fortes, muito severas, para demonstrar o estado deplorável, difícil que aquela igreja se encontrava. E observe que, na maioria das vezes, queridos amigos, prezados irmãos, e vocês que nos assistem e que sempre ouvem o Evangelho por parte da Igreja Evangélica Brasileira, sempre ouve este versículo no campo da evangelização, quando nós pregamos para as pessoas que as pessoas precisam abrir o seu coração, a porta da sua vida. No entanto, ao examinar esse texto, nós vamos observar que esse texto não era direcionado para as pessoas que não serviam a Deus.
para as pessoas que não eram crentes em Jesus, vamos dizer, daquela época de João, mas eram pessoas que serviam a Deus, ou pelo menos achavam que serviam, e só se deram conta quando Jesus mandou esta carta, esta mensagem tão forte, tão dura, mas que ao mesmo tempo expressa a grande misericórdia do Senhor Jesus Cristo por aquela igreja cujo estágio espiritual era deplorável. Era uma igreja morna. É aqui nesse texto da palavra de Deus aonde nós vemos aquela expressão que costumamos sempre dizer. Verso 16, assim porque, o verso 15 e 16, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. O 16, assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo para aquela igreja que ia vomitar da sua boca. Esse vômito aqui é porque Laodiceia tinha águas termais, águas mornas, e que elas não eram potáveis. Então, toda vez que as pessoas daquele lugar tomavam aquela água, dava vontade de vomitar. Aquela água era intragável. Tanto é que eles recebiam águas de uma outra cidade vizinha, porque a água de Laodiceia, além de morna, ela tinha um gosto muito ruim. E quando as pessoas tomavam aquela água, dava e vomitavam imediatamente. Então Jesus usou essa realidade ali daquela cidade para dizer que assim como aquela água era imprestável, aquela água não servia para o corpo humano, aquela igreja não estava servindo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque era uma igreja que estava enganando a si mesma, era uma igreja que estava com uma falsa fé, uma falsa crença e, portanto, não tinha firmeza espiritual. Nem era crente, nem era quente e nem era fria. Quente quer dizer, do ponto de vista espiritual, firme na fé, adorava a Deus, obedecia a Deus. Não era isso. Não era fria, vamos dizer, completa e totalmente desviada da palavra de Deus, porque era uma igreja, estava lá assistindo os cultos, estava lá ouvindo o pastor pregar e etc. Ou seja, não era fria, porque não era completamente desviada, mas também não era quente, ou seja, não era firme na fé. Era uma situação extremamente difícil que hoje nós podemos observar nos dias de hoje, em que várias pessoas estão dentro da igreja, não é quente, ou seja, não é fervorosa, não obedece a Deus, mas também não é fria, ou seja, não é completamente desviada. É uma pessoa morna, é um crente morno, é uma pessoa que está, vamos usar uma expressão popular, com um pé nas duas canoas. E alguém até diz que é um pé na igreja e um pé no mundo. Ou seja, é uma pessoa morna. E sendo morna, você corre o grande risco, meu amigo, minha amiga, de ser vomitado da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ser vomitado da presença de Deus. Você pode até fisicamente estar na igreja, cantar no coral, fazer parte de alguma comissão, pregar até o evangelho, mas se você não estiver firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você corre o sério risco de ser vomitado espiritualmente da presença de Deus. Então, portanto, é para você que está nessa situação que eu me dirijo neste momento para dizer que Jesus está batendo na porta da sua vida. Não é na porta daquela pessoa que está firme em Cristo Jesus. Esses não precisam, porque está firme com Jesus. Não é pessoa na porta da vida daquela pessoa que está fria, porque isso a igreja de Jesus já está evangelizando, pregando o evangelho, como diz Jesus, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esta expressão é dirigida a você, meu irmão, a você, meu querido cristão, que porventura se acha firme em Jesus, mas suas atitudes e comportamento provam que você é uma pessoa morna diante de Deus. E a pior situação que a pessoa pode passar é a mornidão espiritual. Portanto, a pessoa morna diante de Deus corre um sério risco concreto de serem vomitados da presença de Deus, expulsos da presença de Deus. Mas por isso, Jesus, que é misericordioso, poderia ter deixado aquela igreja naquela situação.
não era quente, não era fria, era morna. Jesus poderia muito bem ter deixado aquela igreja para lá, aquelas pessoas para lá, porque não queriam servir a ele, e quando serviam, queriam servir do seu jeito, da sua forma, de tal forma que ela se achava rica, ela se achava que não precisava de nada, e essas pessoas que são mornas, elas exatamente se consideram assim, que não acham que não precisam serem advertidos, corrigidos, orientados, acham que não precisam de nada dessas coisas. Está correndo um sério risco de ser vomitado da boca do Senhor nosso Deus. No entanto, como disse agora há pouco, o Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, ao invés de abandonar aquela igreja à sua própria sorte, a sua própria escolha de ser morna, Jesus foi em busca daquela igreja. Porque aquela igreja simbolizava a ovelha que saiu do redil, aquela ovelha que distanciou-se do rebanho do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. E a atitude de Jesus mandar aquela carta ao pastor da igreja, sim, o pastor da igreja também era morno. Porque quando Jesus diz, vou habitar-te-ei da minha boca, ali estava incluso não só os crentes, os cristãos que serviam na igreja, mas inclusive o pastor também seria vomitado. E muitos pastores da atualidade, eles estão correndo um sério risco, e se é que já não foram vomitados da presença de Deus, porque pastores que cometem crime de estelionato, como nós assistimos recentemente, pastores que cometem outra série de crimes que escandalizam não só os de dentro, mas principalmente os de fora da igreja, esses estão, podemos seguramente dizer, mornos na sua vida espiritual, portanto, correm um sério risco de serem vomitados da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas assim como Jesus foi em busca daquela igreja, mandou a mensagem para aquela igreja, revelou a João, João pediu que essa mensagem fosse entregue lá ao mensageiro, ao anjo da igreja, que era o pastor, que também estava sendo advertido. Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Laodiceia era uma cidade de uma importância muito grande ali na Ásia Menor. Era uma cidade rica, produzia uma lã que era muito procurada. Era uma cidade que, por causa das suas águas termais, também era procurada. Ou seja, era uma cidade extremamente rica, rica dos bens materiais, mas extremamente empobrecida das riquezas espirituais. De tal forma que, como disse no começo desse vídeo, Jesus usou expressões que não usou para nenhuma das outras 6 igrejas. Usou única e exclusivamente para Laodiceia. Primeiro dizendo que ela era morna e que vomitaria ela de sua boca. Mas uma outra expressão, Jesus aqui se dirige a esta igreja, você pode ficar admirado com a contundência, com a agudeza das palavras, mas aquela igreja perecia. É quando muitas vezes nós estamos com uma doença muito terrível e muitas vezes o médico precisa dar um tratamento de choque, mas é preciso ter um tratamento de choque para curar as pessoas. Assim Jesus disse também para aquela igreja. Observe a expressão que Jesus se dirige para aquela igreja. Primeiro, ela, enganando a si mesma, diz para Jesus, para si mesmo. Quem sabe você agora também não esteja a ouvir essa palavra dizendo, pastor, essa palavra não é para mim. Eu estou muito certo, eu estou muito correto. Mas será que você realmente está correto mesmo no seu procedimento, dentro da sua igreja, como cristão na sociedade? Será que isso não é perigosamente um estado de mornidão espiritual? Se você estiver assim, estiver dizendo como esta igreja disse para Jesus, rico sou, observe, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus disse, e não sabes, Jesus disse, e não sabe que és, primeira expressão duríssima para aquela igreja, que és um desgraçado, misericórdia de Jesus, que és um miserável, que és um pobre, estou aqui parafraseando, que és cego e nu. Ou seja, essas expressões estão dirigidas para aquela igreja que estava se achando rica, que não precisava de nada. Então, meu amigo, tenha cuidado
quando você estiver nesse estágio onde você diz que não precisa ser ensinado pela igreja, orientado pelo pastor, corrigido pela palavra de Deus, você perigosamente está se assemelhando a esta igreja de Laodiceia. E, portanto, a igreja de Laodiceia, com essa atitude arrogante de mordidão espiritual, claro, só poderia ter expulsado Jesus para fora da sua vida espiritual, do seu coração. Jesus estava de fora daquela igreja. E por isso que era morna. Porque quando Jesus está dentro da nossa vida, a nossa vida é aquecida pelo poder do santo e glorioso Espírito de Deus, que o fogo simboliza o poder do Espírito Santo de Deus, e aonde o fogo está, o fogo aquece, o fogo também consome as coisas ruins, mas aquela igreja deixou Jesus de fora. E é por isso que o versículo 20 tem tudo a ver com o estado espiritual daquela igreja, quando Jesus diz, no verso 20, que ele lia no princípio deste vídeo: eis que estou à porta e bato. Ainda assim, apesar de uma igreja arrogante, apesar de uma igreja que dizia que era rica, que não precisava de nada, aquela igreja arrogante, Jesus foi em busca dela. Jesus foi em busca daquela ovelha perdida chamada Laodiceia, para trazê-la de volta para o seu rebanho. Ela estava fora do rebanho. E Jesus, portanto, dirigiu-se àquela igreja e disse: eis que estou à porta e bato. Quantas igrejas, na atualidade, Jesus já não está mais dentro dela? Quantas pessoas podemos aplicar esta mensagem não só às igrejas, muitas das quais há muito tempo estão mornas, há muito tempo já não pregam a palavra de Deus. A Europa, por exemplo, está vivendo uma crise espiritual muito grande, e que aquelas grandes catedrais da Europa estão sendo vendidas, e muitas se tornaram até casas de show, boate e outras coisas, porque, infelizmente, estavam mornas há muito tempo. Nem as ovelhas, nem o pastor daquelas igrejas, daquelas catedrais, acordaram e não abriram as suas portas para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, meu querido irmão, meu querido pastor que está me ouvindo, como está a sua igreja? Você, como anjo da igreja, como você está? Quente, frio ou morno? Se você estiver morno, meu querido irmão, esta palavra é para você. Mas eu pergunto também para você, meu dileto amigo, como é que está a sua vida? Ela está quente, fria ou morna? Esta palavra também é para você. E Jesus, assim como bate na porta das igrejas, para que elas sejam agora aquecidas no poder do Santo Espírito de Deus, do fogo do Espírito Santo, Jesus está batendo a sua porta, porque já não está mais na sua vida. Eis que estou à porta e bato. E ele diz assim: se alguém abrir, ou melhor, se alguém ouvir a minha voz. Será que tem alguém aí do outro lado do vídeo aí, ouvindo a voz de Jesus? A voz do Espírito Santo de Deus, através dessa bendita e gloriosa palavra? A ministração desta palavra para a sua vida é o bater na porta que nós vemos aqui em Apocalipse. Ao você assistir essa mensagem, sinta o Deus do céu batendo na porta da sua vida, onde você, há muito tempo, pelas suas práticas, comportamento, atitudes e ideias, já botou Jesus para fora. Se é que algum dia Jesus entrou na sua vida. Mas se entrou na sua vida, isso quer dizer, se você já teve uma experiência com Jesus, já se viu a Jesus, mas agora se encontra à margem da espiritualidade, da palavra de Deus, Jesus está nesse momento batendo a sua porta. Tem alguém ouvindo aí a voz do Senhor Jesus? Se alguém ouvir a minha voz, Jesus disse, eu entrarei em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, Jesus está batendo a porta das igrejas mornas. Tem alguém, será que vai ouvir a voz de Jesus? Ou vai continuar na mordidão? Se alguém abrir a porta para Jesus, seja dessas igrejas que estão mornas, seja na sua vida, meu dileto amigo, que porventura se ache morno, e o Espírito de Deus agora, através dessa palavra, leva você a refletir e a perguntar a si mesmo, será que eu estou frio,
morno ou quente. Se você estiver morno, se você estiver quente, glória a Deus. Você não precisa, pelo menos, dessa mensagem específica. Se você estiver frio, você precisa aceitar Jesus como Salvador, que significa que você está muito distante de Deus e Jesus quer aquecer a sua vida. Mas se você estiver morno, você está num perigo muito grande até de quem está frio. Jesus diz: eu estou batendo a sua porta. Se alguém ouvir a minha voz, quem estará ouvindo a voz de Jesus neste momento? Abra a porta, dê ouvido à voz de Jesus. Como diz a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 3, verso 7. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Não endureçai os vossos corações. Então não endureça o coração para Deus, mas ouça a voz do seu Espírito, a voz de Jesus, que bate a porta da sua vida. Na vida, meu irmão, de você, que porventura esteja morno, mas na sua vida, meu querido amigo, que também esteja frio, Jesus também está batendo a sua porta. Então, que nesse momento você possa receber esta mensagem de Deus, refletir, leia aí sozinho na sua casa, pegue a Bíblia, palavra do Senhor, e relê esse texto a começar no capítulo 3 da situação caótica da igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Você vai ver o relato que Jesus faz, a sua misericórdia, a partir do versículo 14 até o versículo de número 22. Faça isso e Deus falará, vai continuar falando da sua vida. Assim, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.